Olá galera, tudo bem? Então, sou o Alex, professor de artes, e a gente vai dar o início aí mais uma videoaula aí falando agora sobre esse gênio da pintura, né? O grande Giotto, né? E também contar um pouco aí sobre a ideia da pintura na Idade Média, né? O que eu tinha falado sobre aulas anteriores é a respeito da pintura da Idade Média, que ela veio na realidade, né, como uma forma aí de catequizar as pessoas, né? As pessoas não sabiam ler naquela época. E no caso até mesmo é, geralmente quando era pregado algo era em latim, então dificilmente a pessoa conseguia entender. E toda essa questão das pinturas voltada aí para a Idade Média em alguns países, lógico, não foram todos, mas principalmente na Igreja Católica, não os protestantes, era voltado mais para educar, né, e ensinar esse sentido aí da Bíblia, né, das pessoas entender o que estava acontecendo, né, o que aconteceu, o que a Bíblia retratava. E esses pintores da época foram incumbidos a isso, no caso até mesmo Rembrandt, o próprio Giotto e entre outros artistas aí na Idade Média, certo? Então vou começar a falar um pouquinho sobre a vida do Giotto, certo? O Giotto aí foi um pintor italiano, considerado o primeiro expoente da pintura renascentista, autor de desenhos como o Campanário, no caso de Giotto, a torre que se ergue na Praça de Duomo, junto à Catedral de Santa Maria del Fiore, de Florença, no caso, realizou obras em Assis, Roma, Pádua, Florença, Nápoles e Bolonha, certo? E esse rapaz aí do seu lado direito da tela é o grande Giotto, o grande pintor aí que revolucionou a pintura aí com seus traços, linhas. E uma curiosidade dele é que ele gostava de retratar santos, e ele retratava com pessoas comuns mesmo, galera. Ele usava um traço bem humano mesmo, né? Nada de totalmente santificado aí como os outros artistas faziam. Então, pessoal, vamos contar um pouquinho aí da trajetória, mais uma linha cronológica aí da vida dele, certo? Então ele foi um filho de camponês, ele cresceu no meio dos pastoreiros, no caso de ovelha, e ele estava desenhando lá quando ele foi reparado, né? Um rapaz, no caso o pintor Sene de Pepo, no caso, ele observou os desenhos dele, né, sobre uma pedra lisa. Isso conta alguns historiadores, tá? E reparou que ele tinha uma certa habilidade para pintar, para desenhar. Então ele convidou, no caso, o Giotto bem novinho naquela época, convidou ele para estudar em Florença. Então, no caso, os 10 anos durou o aprendizado do Giotto no estúdio do pintor florentino. Então, 10 anos, galera, ele ficou estudando, pessoal. No caso, ele estudou lá há tanto tempo, galera, que ele procurou melhorar todo o seu traço, toda a sua parte técnica de pintura, luz, sombra, contorno, enfim, toda aquelas questão prática da escola, né, daquela questão de estudar. Poxa, o cara estava estudando em Florença, né, Florença que é um berço aí renascentista, se você for contar. Então, com 21 anos, pessoal, o jovem pintor casa-se com Ricevuta de Lapo del Pelé, no caso, em que ele teve 8 filhos, galera. Giotto, no caso, ele teve 8 filhos aí, onde ele casou apenas com 21 anos de idade, ele já acabou produzindo bastante filho aí. E é um cara que ganhou bastante dinheiro, né? Vamos ser bem sinceros, ele ganhou bastante dinheiro através das pinturas dele, assim como outros artistas, mas o Giotto ele teve um grande ápice aí nessa questão da pintura, certo? Então, o Giotto achava indispensável representar o traço humano nos santos. Não só ele, tá, galera? Vamos dizer assim que tem um outro artista que ele gostava de retratar os traços humanos em santos. Por exemplo, o grande Caravaggio. Caravaggio aí, que é um pintor barroco, ele pegava pessoas do cotidiano e ele pintava transformando em santo e vendia para a igreja, no caso. Às vezes até os padres estavam passando na rua e do nada via santa no meio da rua e falavam, nossa, mas ela tem um traço muito parecido com a santa. Então, não só o Giotto, como Caravaggio, eu vou citar um cara também, um barroco, um artista barroco chamado Goya. O Francisco de Goya, ele também pintava muito essa questão em traços humanos mesmo, ele não santificava, ele simplesmente pintava as pessoas como ela era, né, só que com uma roupa mais
angelical nesse sentido da palavra, certo? Então, aí em 1920, ou 1295, no caso de Giotto, é consagrado mestre e filia-se a confraria dos pintores, certo? Então ele começou a crescer. Em 1296 é chamado para pintar uma série de afrescos para decorar a capela superior da Basílica de Assis. Vocês lembram que é afresco, galera? Afresco é quando eles pintam, quando no caso o gesso ainda tá fresco, tá bom? Então eles põem o pigmento e eles vão pintando, e conforme o gesso vai secando, eles vão pintando tal, e assim sucessivamente. Por isso que é chamado de afresco, tudo bem? Então o pintor dividiu a parede da igreja em 23 afrescos e durante 4 anos pintou em cada um deles um episódio da vida de santo, do santo, do caso. Aí, no caso, a história de Isaac, tem um exemplo aí, né, do seu lado direito da tela. E entre séries de afresco pintado na Basílica de Assis, caso São Francisco de Assis, né, estão o êxodo de São Francisco, a regra franciscana, a morte de São Francisco, né? São Francisco recebendo o estigma, São Francisco diante do Papa Horácio III e Sermão aos Pássaros. O Sermão aos Pássaros vai estar no próximo slide que eu vou estar mostrando para vocês. Mas observe essa obra aí do seu lado direito da tela, São Francisco diante do Papa Horácio III. Você observa o São Francisco chegando, certo? E o Papa recebendo ele, certo? Então vamos conferir agora o Sermão aos Pássaros. Esse daí é a obra Sermão ao Pássaro. Você pode ver o São Francisco aí do seu lado direito da tela e os pássaros ao redor dele, certo? Em 1301, Giotto abre o estúdio em Florença, certo? Florença, como eu disse, era um berço dos pintores, né? Os grandes pintores realmente saíram de Florença. Em 1304 vai para Pádua para executar a encomenda da decoração na Capela de Arena, que é essa capela aí que você vai ver aí do seu lado direito da tela, certo? Então, essa capela aí mostra um grande processo da obra do Giotto. Então, no caso, pessoal, o altar atrás do altar, Giotto pintou o juízo final nas paredes laterais. Pintou 38 afrescos com cenas do Evangelho da vida da Virgem e da série Virtudes e os Vícios. Entre eles destaca a Lamentação. A Lamentação que eu vou estar mostrando no próximo slide para vocês. Mas eu queria que vocês notassem que ele pintou uma obra chamada Juízo Final. Pessoal, isso era muito comum naquela época, eles pintavam o Juízo Final. Posso citar aí o grande Michelangelo, e ele pintou, além de ter pintado o teto da Capela Sistina, no decorrer da vida dele, um grande processo depois de algum tempo, o Papa chamou ele para pintar a obra O Juízo Final. Então, na realidade, era uma forma de catequizar, né? As pessoas viam essa obra O Juízo Final e viam essa questão de Jesus Cristo, né? Recebendo o grande Deus, Maria e tudo mais. Geralmente, as pinturas eram voltadas para isso, como seria o grande juízo final, quem fez o bem, quem fez o mal, quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Então tinha essa questão muito forte aí na igreja, e eles acabavam, as pessoas temiam o medo do inferno, e eles acabavam com essa obra, com essas questões, né, mais didáticas, digamos assim, das pessoas entender o que realmente a Bíblia tentava retratar, mostrar através das pinturas. Então as pinturas eram muito importantes, galera, porque era uma espécie de fotografia na época, e os artistas, lógico, usando aquela habilidade de luz, sombra, perspectiva, o seu intelectual também, ele ia esboçando, ia definindo, geralmente mostrando para o Papa, ou para o padre, ou para algum superior da época, para mostrar todo o processo do que ele quis dizer, porque o importante, mais que os grandes, né, as pessoas da igreja, ou as pessoas que tinham dinheiro naquela época pediam para o artista fazer, ele usava o seu lado sentimental, o seu lado intelectual, o seu sentido, o seu entendimento para poder produzir uma obra. Não era simplesmente produzir uma obra. Ele ia lá e usava todo o estudo através da Bíblia e através do seu estudo técnico também, de luz, sombra, perspectiva e tudo mais, para ele poder realizar uma pintura, um afresco de qualidade, certo? Porque na realidade era o nome dele que estava ali, né? Quantas pessoas iam passar por aquele local, quantas pessoas ele poderia ser indicado aí para futuros trabalhos aí. Digamos aí, tem artistas que ganhou rios de dinheiro, né? Eu posso citar aí para vocês alguns. O
Por exemplo, o Rafael que pintou a Escola de Atenas, o pintor renascentista, o próprio Michelangelo também ganhou muito dinheiro nessa questão, o Leonardo da Vinci, que era bancado pelos Médici. Então, esses pintores, eles ganhavam dinheiro para pintar, e pintavam muito bem, só que eles gostavam do que faziam, porque não era fácil eles não tinham tudo numa tecnologia daquela época, galera. Hoje em dia a gente tem um andaime e tudo mais, tá, onde tem rodinha, tem todo o processo, tem óculos, tem proteção. Não, antigamente era meio que na raça mesmo, a fresco. Não tinha uma questão que ajudava eles. E simplesmente era tudo no pincelzinho. Não usava compressor, não usava spray. Ele usava tudo no pincel e ia na raça mesmo, traço por traço, linha. E esse termo muito pictórico ia crescendo cada vez mais aí nesse sentido, certo? Então, o juízo final, aqui, como eu disse para vocês, a obra mostra aí no centro o Deus, né, no caso o juiz, mostrando toda essa questão, os anjos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então mostra toda essa cena aí que as pessoas ficam meio que assustadas, né, por um lado, porque mostra um lado bom, que as pessoas se alegram, e um lado ruim, que é o lado do inferno, e é onde as pessoas ficam mais temerosas nesse sentido, certo? Então a Lamentação é uma obra que eu gosto bastante. Geralmente ela cai bastante em vestibular, galera. Essa obra é uma das obras mais importantes acho que do Giotto, certo? Então na imagem, pessoal, você vê uma deposição de Cristo, a lamentação de Maria. Você pode reparar aí que a Maria ela tá aí se lamentando, no caso, a dos apóstolos. Você pode ver também que eles estão se lamentando. Algumas beatas também elas estão se lamentando aí porque Cristo veio a falecer. No caso, os anjos no céu também, eu gostaria que vocês reparassem toda essa questão dos gestos emocionados, das expressões, o sofrimento que evidencia, no caso, a Maria, né, galera? E também o monte, né, galera? Se você pode reparar que há um pequeno monte, uma árvore e o céu. Então tem esse pequeno monte aí que mostra aí do lado direito da tela que a obra traduz, né? A obra vai criando um contexto histórico aí. Eu queria que vocês reparassem também, galera, que no caso os anjos eles estão com um movimento meio que no sentido mais dinâmico. Como assim dinâmico? Eles estão olhando para cima, eu tô olhando para baixo. Então eles causam certo alvoroço, né? Você não consegue ficar parado na imagem porque eles dão um certo movimento. Eles estão olhando para cima, para baixo, e dá essa sensação de velocidade de movimento na obra. Tudo bem? Mas toda a cena está acontecendo embaixo, só que ao mesmo tempo seus olhos tendem a fugir para a parte superior, certo? A obra traduz a dor daqueles que perderam seu mestre, né, pessoal? E principalmente Maria, que perdeu seu filho. Os anjos do céu, pessoal, realmente eles têm uma movimentação que é como se estivesse aguardando a chegada de Cristo, né? Então, a chegada do Cristo no sentido de... Pensa comigo, Cristo acabou de falecer, provavelmente o espírito dele vai para o céu. Então os anjos, por um lado, eles estão felizes, ao mesmo tempo eles estão tristes. Então rola toda aquela questão emocional aí nessa obra, certo? Então Lamentação de Cristo é uma das obras que eu mais gosto aí do Giotto. Eu acho que é uma das mais importantes dele, né? No caso, quando falar de Giotto, realmente não tem como não falar dessa obra. A mesma coisa de falar de Leonardo da Vinci e não falar da Mona Lisa. Mesma coisa de falar do Michelangelo, falar da Capela Sistina. Então tem que falar, porque são as obras que realmente marcam o artista, certo? Então, continuando aqui, pessoal, o Giotto ele retorna para Florença, onde trabalha intensamente nessa época, e ele pinta Madonna para a igreja, certo? Então você pode reparar aí no seu lado direito da tela a grande Madonna, né, que o Giotto pintou. Observe o traço, linha, e principalmente uma coisa que eu queria que vocês reparassem bastante, que o Giotto ele se preocupa muito com essa questão de equilíbrio na obra, certo? Então a Rainer mesmo explicava sobre essa questão do equilíbrio, que geralmente os artistas eles buscam inconscientemente o equilíbrio na obra. Então você pode ver que tem um formato de um triângulo, certo? Começa a reparar tanto do anjo do lado esquerdo, ele sobe, vai até o alto da cabeça e ele volta para o lado direito. Então forma um triângulo, certo? Então isso daí tem um equilíbrio na obra. E o Giotto se preocupava muito com isso, tá, galera? Então em 1334, já em Florença, é contratado
como mestre-chefe da obra na construção de Catedral de Santa Maria del Fiore, pessoal. Então ele projeta o campanário de Giotto, no caso, que é uma torre recoberta de mármore que se ergue junto à catedral, tá bom, pessoal? Então, na realidade, pessoal, ele não pode ver a obra acabada, pois ele faleceu antes do seu término, no dia 8 de janeiro de 1337. Isso é um pouquinho da pincelada aí sobre Giotto, a grande importância que ele teve aí, né, em todo esse movimento na história da arte. Eu vou ficando por aqui, galera. Até breve, um grande abraço. Foi um prazer falar com vocês a respeito do Giotto. Dá uma pesquisada, se aprofunda mais aí sobre esse artista. Eu acho que tem muita coisa dele. Eu acho que dá para fazer muito mais coisas além de algumas obras importantes dele. Dá para se aprofundar mais ainda, não só sobre o Giotto, mas a todos os artistas aí que compôs esse time, né, de artista na história da arte. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, galera. Fica com Deus e até mais.